Olá, sejam bem-vindos à apresentação do Manual de História da Cultura e das Artes para os cursos do ensino profissional. Eu sou Paulo Simões Nunes, professor e autor de manuais da disciplina há mais de 20 anos. Sou licenciado em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e mestre em Teorias da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Nesta apresentação, pretendemos justificar o nosso projeto respondendo a 3 questões fundamentais acerca da sua pertinência. Em primeiro lugar, de que modo é que este projeto é consistente com as metodologias e as estratégias de ensino-aprendizagem do ensino profissional e como é que ele pode ser um facilitador do trabalho autónomo do aluno. Em segundo lugar, que instrumentos é que o projeto disponibiliza ao aluno de modo a mobilizar metodologias de trabalho ativas, tendo em conta a dimensão prática inerente a estes cursos. Por último, em terceiro lugar, que materiais são facultados ao professor no guia do professor como suporte e orientação da sua ação pedagógica. Comecemos então por abordar a primeira questão. Este projeto, como sabemos, destina-se à disciplina de História da Cultura e das Artes, que está integrada no currículo dos cursos profissionais de Artes Visuais e Audiovisuais, mais concretamente, na componente de Formação Científica. De acordo com as aprendizagens essenciais, este primeiro volume contempla os 5 módulos do primeiro ano dos cursos. Um dos critérios que prevaleceu no desenho do manual foi criar uma estrutura simples e facilitadora do estudo e do trabalho autónomo do aluno, como já referimos anteriormente. Desde logo, os módulos estão divididos por separadores com imagens significantes, estimulantes para o aluno, desse período histórico-artístico. Integra igualmente uma linha cronológica com os principais acontecimentos e obras de arte relacionadas no tempo e também um índice orientador da consulta de conteúdos. Respeitando as aprendizagens essenciais, a estrutura do manual apresenta um tronco comum a todas as áreas artísticas. Neste tronco comum são referenciadas as categorias analíticas de tempo, espaço, local, sínteses, biografia e acontecimento, após o que se desenvolvem os conteúdos referentes às artes visuais e audiovisuais. Os conteúdos são desenvolvidos num texto sob a forma de pergunta-resposta. Acreditamos que numa linguagem clara e adequada a este nível de ensino e também facilitadora do processo de aprendizagem do aluno. O texto está articulado com diversos materiais gráficos, tais como mapas, ilustrações, desenhos de arquitetura, quadros organizadores e imagens de obras de arte reproduzidas em grandes dimensões, materiais que, acreditamos, constituem importantes auxiliares da assimilação desses conteúdos. No início de cada módulo, apresentamos um quadro com palavras-chave. São conceitos importantíssimos e essenciais desse período histórico-artístico que permitem enquadrar o aluno nessa época e nos seus conceitos fundamentais. Como complemento do texto principal, são apresentados breves apontamentos na barra lateral da página que constituem sínteses ou aprofundamentos dos conteúdos veiculados. No fim de cada subtema, introduzimos uma sinopse dos conteúdos abordados, numa rubrica que chamamos Resumindo, como forma de consolidar conhecimentos acerca de características formais, estéticas e conceptuais dessas formas artísticas. Quanto à segunda questão que colocámos no início da nossa apresentação, de que modo é que o manual mobiliza metodologias de trabalho ativas e encoraja o trabalho autónomo por parte do aluno, decidimos integrar uma diversidade de instrumentos de avaliação vocacionadas para a dimensão prática destas aprendizagens e de modo a serem realizadas em sala de aula. Por exemplo, devemos referir os certos de textos de uma bibliografia selecionada, na secção Leituras, associadas sempre a uma questão de interpretação desse certo de texto. Também a inclusão de questões-aula após a exposição de cada tópico não só é potenciadora de dinâmicas de trabalho em sala de aula, como também permite avaliar os conhecimentos e as competências adquiridas em cada momento de aprendizagem. No fim de cada subtema, os conhecimentos adquiridos são avaliados através de uma avaliação formativa mais abrangente, com um conjunto de questões de diversos tipos. As soluções de todos estes tipos de exercícios são apresentadas no final do manual. Cada módulo contempla o estudo de um conjunto de casos práticos,
tal como está previsto no programa, enquadrados nas respectivas temáticas. Esta análise culmina com a proposta de atividades, que consiste num conjunto de tarefas que pretendem mobilizar materiais e recursos diversificados na construção de competências e atitudes no domínio da cultura visual e estética. Por outro lado, em cada período histórico-artístico propomos a exploração de uma obra de arte. Selecionamos obras significantes desse período que servem de pretexto para o desenvolvimento do trabalho de projeto, com uma sugestão de metodologia adequada. Por fim, devemos destacar um conjunto de recursos da escola virtual, associados ao manual e com remissões na margem. Referimos-nos a vídeos, quizzes, exercícios e diversas atividades que complementam as aprendizagens. Acreditamos que, com isto, estamos a aproximar da transição digital de que tanto se fala, e necessário é. Em suma, sendo uma prioridade deste projeto centrar as aprendizagens no aluno, acreditamos que este conjunto de instrumentos e estratégias de avaliação constituem um significativo suporte de aprendizagens ativas, mobilizam o trabalho autónomo do aluno e privilegiam a dimensão prática das aprendizagens que se pretendem implementar em cursos desta natureza. Relativamente à terceira questão que colocámos no início da nossa apresentação, aquela que se refere ao guia do professor, disponibilizamos um conjunto de recursos como suporte da sua ação pedagógica. Podemos afirmar que procuramos abranger o mais possível os diversos domínios da sua prática e, neste sentido, estruturamos este guia do professor em 5 partes. Trata-se de um vasto conjunto de materiais e ferramentas pedagógicas que deixamos ao vosso critério a opção de implementar os mais adequados e apropriados a cada situação de ensino-aprendizagem. Assim, numa primeira parte apresentamos as sínteses. São, de facto, resumos de enquadramento com abordagens complementares, digamos que panorâmicas sobre esses assuntos e sobre os conteúdos de cada módulo. Numa segunda parte, disponibilizamos 16 guias de exploração de obras de arte que constituem alternativas ao estudo das obras apresentadas no manual. Na terceira parte, são facultados recursos didáticos, tais como a remissão para museus do mundo, projetos de visitas de estudo e exploração didática de filmes com os respectivos critérios e grelhas de avaliação. Numa quarta parte, orientada totalmente para a avaliação formativa, disponibilizamos um conjunto substancial de critérios e grelhas de registro de avaliação para diversas situações de aprendizagem. Por exemplo, referimos-nos à avaliação de atitudes em sala de aula, à avaliação de questões-aula, à avaliação do trabalho de projeto e à avaliação da apresentação oral de um trabalho, entre muitas outras situações. Por fim, organizamos uma quinta parte com 36 fichas de avaliação editáveis e que constituem uma opção adicional às fichas formativas incluídas no manual. As soluções de todos os exercícios são apresentadas, como sempre, no fim desta parte. Devemos salientar que todos os materiais do Guia do Professor estarão disponíveis em formato editável no manual interativo da Escola Virtual. E assim, encerramos a nossa apresentação, acreditando que este é o projeto de História da Cultura e das Artes que contribuirá para melhorar o desempenho e o sucesso dos seus alunos do ensino profissional. Obrigado pelo tempo que dispensaram e bom trabalho. Tem dúvidas e precisa de encontrar soluções? Em 2023, há muitas novidades para ver. Tantas versões do manual. Nunca sei qual usar. Novo manual interativo, com tudo o que é preciso numa só versão. Recursos reproduzidos dentro das páginas ou em painel lateral, possibilidade de copiar blocos de texto e todos os exercícios do manual interativizados. Tantos exercícios! Quero utilizar as páginas e os exercícios do manual em tarefas. Crie rapidamente tarefas indicando a página do manual ou do caderno de atividades. Dava-me imenso jeito se tivesse todos os recursos num só lugar, prontos a partilhar com os alunos. Nova área de recursos. Com mais de 200 mil recursos de todos os anos e disciplinas. Partilhe diretamente com os seus alunos através de um link ou noutras plataformas.
Como fazer com que os meus alunos vibrem quando estão a aprender? Recursos com realidade aumentada. Simuladores virtuais e jogos interativos. Preciso de mais flexibilidade para usar estes quizzes tão úteis. Quiz Projeção, para usar sem cartões nem dispositivos. Quiz Convidado, para jogar sem conta EV. E Quiz Tarefa, para enviar como TPC. Como vou preparar os meus alunos para as provas e exames eletrónicos? Provas e exames em formato interativo semelhantes às do IAV. E agora, como vou corrigir as questões de desenvolvimento? Correção manual de testes. Aplique os critérios de correção definidos e comente cada questão em texto ou em áudio. Como vou motivar os alunos para realizarem as tarefas atempadamente? Avatares para orientar os alunos. Os avatares podem ser personalizados pelo aluno e acompanhá-lo na aprendizagem. Preciso que os alunos estejam motivados e sejam mais autónomos. Nova área de projetos em parceria com a Dream Shaper. Mais de 100 propostas de projetos disponíveis. Os seus alunos podem planear, desenvolver atividades e tarefas, refletir sobre temas, preparar apresentações e autoavaliarem-se.